Acolhendo mais uma vez a todos e a todas e com muita alegria esse momento tão importante para nós, que é a escuta ao senador Randolfo Rodrigues, que temos tentado por diversas vezes nesses dias e, felizmente, um encontro durante um voo nos permitiu uma troca de palavras e ele prontamente se comprometeu a estar conosco mais uma vez. E o senador Randolfo, que é convidado já desde o início a compor e a fazer parte do grupo de trabalho Fratelli Tutti, que reúne os parlamentares do Senado e da Câmara Federal uma vez por mês em Brasília, e certamente a partir do próximo ano ele estará conosco nesse grupo tão importante e salutar para a nossa comunhão e inter-relação Comissão Justiça e Paz e Parlamento Federal, né? O senador vai conversar conosco, fazer uma análise de conjuntura, tendo como pano de fundo não só a CPI da Covid, que vivemos agora recentemente, e ele foi das grandes autoridades nesta CPI, mas também uma reflexão acerca de tudo aquilo que nos impulsiona para o próximo período recente, que é o período eleitoral, a nova configuração de Brasil, enfim. Vamos ter pouco tempo, o senador tem outro compromisso a partir das 20 horas, mas queremos ouvi-lo, senador. O tempo que o senhor puder ficar entre nós será o bastante para nos alimentar e nos colocar em marcha neste momento. A palavra é sua, senador. Nuno, muito obrigado. Mais uma vez eu quero pedir desculpas pelo eu estava no interior do estado e agora que eu cheguei aqui na capital e tenho daqui a pouco um evento, também um evento ecumênico, da qual participarei, que é no município vizinho aqui, mas eu vou procurar aproveitar ao máximo, tentar dividir um pouco as informações com todos que estão aqui presentes e aproveitar ao máximo com a mobilidade que o celular nos dispõe, para mesmo em deslocamento até o outro encontro, poder continuar aproveitar ao máximo o tempo presente aqui com vocês. Mas, meus queridos irmãos, queridas irmãs, nós vivemos em particular uma conjuntura que eu sempre reputo dizer, talvez seja, sem dúvida, a mais dramática da história nacional, pelo menos da história republicana, que se tem notícias. Porque o Brasil nunca teve uma experiência de governos embora nós tenhamos passado por regimes autoritários e temos uma longa tradição autoritária na nossa formação enquanto nação, embora nós sejamos, per si, uma nação assentada sobre o traço lamentável e triste da escravidão, apesar disso tudo, nós nunca tínhamos tido uma experiência de governo de extrema-direita e de fundamentalismos, que, neste caráter, é muito pior até do que a experiência de ditadura que nós tivemos mais recentemente. Embora os fundamentalismos tivessem sempre um espaço na sociedade brasileira, lembremos de Plínio Salgado nos anos 30, mas nunca tinha assumido e conduzido as coisas de governo como agora. Então, nós vivemos no Brasil uma experiência de fundamentalismo de extrema-direita, com características e cunho fascistas, como se teve em outras experiências no mundo. E deste fascismo do século XXI, né? Esse fascismo do século XXI que diferencia pouco dos regimes totalitários que tivemos no decorrer do século XX. Se com Goebbels, no regime nazista, a máxima era repetir uma mentira várias vezes até se tornar uma verdade, durante os períodos atuais, com os governos fundamentalistas de extrema-direita, a estratégia de fake news, de tentar distorcer a informação, de tentar conturbar a informação e a história, de igual forma, a estratégia utilizada. Junto
a isso, nós vivemos o maior retrocesso, pelo menos desde a Constituição de 1988, em diferentes escalas e diferentes naturezas. É um retrocesso, primeiro, que tem atingido os mais pobres. Se o Brasil teve a ascensão de políticas sociais a partir do final dos anos 90 e, sobretudo, durante as primeiras décadas do século XXI, sobretudo durante a experiência de governos petistas, embora tenha tido isso, nós temos visto no Brasil atual a destruição das principais políticas sociais que foram responsáveis pela reinserção de milhões de brasileiros para terem oportunidades mínimas. Ocorreu isso com programas como o ProUni, ocorreu isso com programas sociais como o Bolsa Família. Nós vivemos agora, recentemente, o fim, a extinção do Bolsa Família, que era um programa de Estado brasileiro que tinha sido criado ainda antes mesmo do governo Lula, mas tinha tido uma experiência já no governo de Fernando Henrique e uma experiência de programa social que já tinha quase 20 anos. Vivemos a substituição do Bolsa Família por um programa, o Auxílio Brasil, que é claramente, notadamente, eleitoralista e para ter vigência somente no ano que vem. Isso é só um aspecto de retrocesso na área social. Na área ambiental, o Brasil que chegou também a ter um programa de proteção de florestas tropicais, que foi o mais amplo programa de proteção de florestas tropicais do planeta, o PPCDAM, que foi responsável pela redução em mais de 50% da devastação da Amazônia. Esse programa que teve vigência, sobretudo, durante, inclusive, o exercício do mandato da minha companheira Marina Silva, à frente do Ministério do Meio Ambiente. Hoje, não só programas como esses foram esgotados, não existe nenhum programa ambiental no âmbito do governo, como todos os programas ambientais foram destruídos, e o resultado é que só no último semestre nós tivemos um acréscimo de 30% de desmatamento da Amazônia. Aquele ponto alertado pelo Dr. Carlos Nobre, o mais eminente climatologista do planeta brasileiro, de que a Amazônia pode estar muito próximo do ponto de não retorno, pode estar muito próximo de um nível de devastação que pode levá-la à savanização, se encontra mais presente do que nunca. Além disso, nós temos uma deterioração econômica no país. Há pelo menos 20 anos, há pelo menos 10 anos, nós não chegamos a uma inflação de 2 dígitos. A inflação é sempre sempre a principal arquitetura para a miséria. A inflação e a estabilidade monetária, que havia sido domada, né, a partir dos anos 90, que tem uma tradição, pelo menos, de ter sido domada, voltou a assolar e ameaçar os brasileiros. Desta feita, nós temos para o próximo período um cenário de estagflação. Baixo crescimento econômico negativo, com a carestia dos preços, sobretudo dos alimentos. No âmbito de tudo isso, nós vivemos uma das maiores tragédias na pandemia de todo o planeta. O Brasil foi sem dúvida alguma, a pior gestão da pandemia que se teve no planeta, sobretudo porque a política adotada pelo governo brasileiro de enfrentamento da pandemia foi uma política negacionista em relação à pandemia, em relação à existência do vírus, e negacionista em relação ao enfrentamento da pandemia, sobretudo com vacinas. De conhecimento que o governo de Jair Bolsonaro, repetidas vezes, negou a aquisição de vacinas, fossem elas a Coronavac, fossem elas a Pfizer. Só em relação à Pfizer, no âmbito da CPI que investigamos, houve pelo menos 101 propostas da Pfizer que foram rejeitadas pelo governo. Contando com isso, as negativas para a aquisição da vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan, que é a Coronavac,
negativo que tem tido até agora. O Instituto Butantan me informou essa semana que eles têm 15 milhões de doses à disposição para os brasileiros, e essas 15 milhões de doses simplesmente foram ignoradas pelo governo de Jair Bolsonaro. Esse tomate tem significado diagnóstico a declaração recente do ministro Marcelo Queiroga, de que é mais importante a liberdade do que a vida, como se fosse possível ter algum outro direito sem a vida. Nós tivemos 4 ministros da saúde no âmbito do governo de Jair Bolsonaro. Não tem paralelo no planeta de circunstância como esta. Desses 4 ministros da saúde, o atual, embora tenha entrado com um jaleco, mas claramente sujou o jaleco no âmbito do Ministério da Saúde, passou a assumir uma posição negacionista em relação à ciência e em relação às políticas de enfrentamento da pandemia. Agora, mais recentemente, embora seja do nosso país uma ação que temos impetrado para a adoção do passaporte sanitário, mas tem tido a rejeição por parte do governo. Nós tivemos que, várias vezes, nós recorremos reiteradamente ao Supremo Tribunal Federal para defender direitos ou recorrer a direitos que não têm sido garantidos. Foi este o caso, por exemplo, da ação que agora movemos em relação ao passaporte sanitário. Me permita ouvir o Frei relatando ainda há pouco a situação dos garimpos, do ato do general Heleno de liberação de garimpos em área de fronteira. Eu vivo na área de fronteira, eu vivo aqui no Amapá, e eu sei o que representará isso para as populações tradicionais e, sobretudo, para os povos indígenas. E é importante aqui informar que nós movemos uma ação de descumprimento de preceito fundamental no Supremo Tribunal Federal, nosso partido, a Rede de Sustentabilidade, para tornar nulo este ato do general Heleno. No âmbito da CPI da pandemia, nós identificamos e tivemos o depoimento de vários cientistas que identificaram que, pelo menos, se tivesse sido tomadas as medidas sanitárias mínimas, eu não falo nem das medidas mais mais exigentes, mas pelo menos se as medidas sanitárias mínimas tivessem sido tomadas, como o governo ter coordenado uma campanha nacional contra a pandemia, ter adotado vacinas, nós poderíamos ter tido 130 mil vidas de brasileiros e brasileiras, pelo menos, preservados em relação a isso. A nossa média de mortes no mundo durante a pandemia foi pelo menos 3 vezes superior à média de mortes que teve na maioria dos países do planeta. Foi pelo menos 3 vezes superior à média de mortes que teve nos países do planeta. A CPI, que eu participei com muita honra e orgulho, identificou que ocorreu claramente um conjunto de crimes cometidos, sobretudo, pelo presidente da República, e é por isso que, entre outros aspectos, nós pedimos o indiciamento do senhor Jair Bolsonaro, entre outros crimes, pelo crime de epidemia, que não tem caracterização penal, né, no histórico brasileiro. Só o crime de epidemia levaria o presidente da República até pelo menos 10 anos, até pelo menos 15 anos de prisão, sem embargo dos outros tipos penais que fizemos a caracterização. Foram 80 pessoas indiciadas no âmbito da CPI, 2 empresas, 2 personalidades jurídicas e 78 pessoas físicas. Nós fizemos questão de fazer a distribuição do relatório de indiciamento para todas as autoridades, desde o Procurador-Geral da República aos Procuradores da República da primeira instância, e para um conjunto de outras várias autoridades a quais se destinam. No âmbito da CPI, nós, por exemplo, identificamos os crimes cometidos, os macabros crimes cometidos por uma operadora de plano de saúde, pela Prevent Senior. Corroboramos com nossas informações para as investigações que estão em curso no Ministério Público do Estado de São Paulo.
Enfim, eu trago esse cenário do que aconteceu no país na gestão da pandemia, que ele só coroa macabra e tristemente o que nós vivemos, que nós estamos vivendo nesses 2 anos. A superação do governo Jair Bolsonaro não é uma necessidade para o Brasil, somente do ponto de vista político, do ponto de vista social, do ponto de vista econômico. Passou a ser uma necessidade do ponto de vista civilizatório. É bom que se diga, nós diminuímos o número de mortes no país por conta da pandemia, única e exclusivamente devido à resiliência do povo brasileiro, ou melhor, única e exclusivamente devido à tradição do povo brasileiro de querer vacinas. Nós temos uma conquista civilizatória para os brasileiros da Constituição de 88, que é o Sistema Único de Saúde. Temos assentado um Sistema Único de Saúde forte, vigilante, um Programa Nacional de Imunizações eficientes, foi capaz de... A história no futuro registrará que um programa dessa natureza foi capaz de resistir até Jair Bolsonaro. Mas eu tenho uma forte unidade nacional para superar Jair Bolsonaro, para superar a tragédia social, ambiental, política, sanitária, enfim, civilizatória que nós vivemos, como vamos precisar também ter muita resiliência e muita unidade dos brasileiros para reconstruir o país. Reconstruir o país depois da quadra política que nós vivemos é uma tarefa tão difícil quanto será superar esse atual momento. Eu vou encerrando a minha exposição inicial por aqui, ficando por algum tempo à disposição dos membros da Comissão Brasileira de Justiça e Paz. Eu fico muito feliz em ter presente aqui, ter chegado Chico Itaker, que tanto admiro, e o Saúde, tem a presença também de Maria Lúcia Fatorelli. Eu fico muito à vontade com a presença de vocês, e fico muito honrado em estar com um organismo tão importante para a defesa dos direitos do povo brasileiro. Me coloco, pelo menos pelos próximos minutos, à disposição de vocês. Peço só a chancela e a autorização para ficar em deslocamento, mas ficarei escutando. Eu estarei em deslocamento até um outro evento que participarei aqui na cidade vizinha, mas ficarei aqui escutando e à disposição para responder algum eventual questionamento ou inquirição que os presentes aqui desejarem. Ouviram aqui umas 4, 5 intervenções. As primeiras 5 que levantaram as mãos, a gente, então, considera como já inscritos. Paulo já pergunta sobre cenário de 2022. Então, Lenivaldo já deixa aí a sua primeira questão. Mãozinhas levantadas, quem queira. Maria Lúcia Fatorelli. Ele levantou ali a primeira. O Chico e a Maria também. Fatorelli. Então, Chico Itaker, por favor. Em seguida, Maria Lúcia. Começo eu? Sim, por favor, Chico. Pois não. Alô, Randolfo, muito obrigado pela sua menção à minha presença, agradeço, fico muito honrado. E eu tenho estado com contato com você ao longo desse processo, e nós aqui em São Paulo tentando fazer alguma coisa para ver se acontece alguma coisa diferente. E o que nós estamos agora articulando de forma mais intensa, nós já fizemos toda uma tentativa com as 4 representações que estavam junto ao PGR, pedindo denúncia para o STF, processo criminal, etc., mas não se consegue. E realmente é uma blindagem absoluta que foi colocada lá. E agora nós estamos juntando tudo isso com o relatório da CPI. Então, inclusive, nos associando, digamos, à ideia que a própria Simone Tebet falou numa fala dela aí, que eu até conversei com você sobre a possibilidade dela ficar sabendo também dessas nossas tentativas. A nossa ideia é exatamente concentrar, já que impeachment não tem possibilidade, a nossa tese
é de que não só precisa afastar o Bolsonaro, mas também o mais depressa possível, que ele vai continuar destruindo e ninguém sabe o que ele vai preparar para o fim. Então, é muito para nós, aqui do grupo, aqui de São Paulo, do qual eu participo, o Fora Já tem que se agregar ao Fora Bolsonaro. E o Fora Já com base no processos criminais, e principalmente no processo que a CPI colocou. Então, nós estamos querendo simplesmente dizer, o que você acha? Que nós estamos querendo fazer algo tipo uma frente de indignação e ação, porque nós situamos o nosso numa incapacidade que nós adquirimos de nos indignarmos. Quer dizer, nós normalizamos desde as 600 mil mortes até esse absurdo, que é essa destruição sem parar que o atual presidente está fazendo. Então, na nossa linha é recuperar a nossa capacidade de indignação e ação consequente à indignação. Eu queria saber se você acha que vale a pena tentar isso, quer dizer, obviamente, tirar o Bolsonaro, afastá-lo ainda antes das eleições, que nós achamos que é um risco enorme esperar que isso venha até as eleições. Inclusive, ele está intensificando os ataques, nós vimos agora com o negócio da Amazônia, parece que está intensificando os ataques porque está sentindo que o tempo dele vai ficar curto. Então, nessa linha, o que você acha, se vale a pena, se tem condições, e se a gente poderia se associar numa frente geral, nacional... 3 minutos. Para isso. 3 minutos, obrigado. Obrigado, Chico. Ouço com carinho nossa querida Maria Lúcia Fattorelli, em seguida, o Antônio Funari. Grata, Nuno, muito grata, senador Randolph, por estar aqui, por sua exposição. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer por sua atuação na CPI, muito firme, todo o tempo, muito presente, muito sensato. E queria te agradecer também por sua atuação aí para ajudar a barrar o esquema de securitização que entrou de contrabando na PEC 23. Essa PEC, por si, já era uma desgraça, né, de calote dos precatórios, sem necessidade, e ainda incluíram esse negócio lá sem debate algum. Eu queria te perguntar, né, sobre a possibilidade da gente ajudá-lo a apresentar um projeto para proibir vinculação de recursos públicos a esse esquema de securitização. Deram esse nome de securitização para esse esquema que, na verdade, nem poderia chamar de securitização. A securitização que existe no setor privado transfere o risco para quem compra os derivativos, como a gente viu na crise lá dos Estados Unidos. Quem comprou aqueles derivativos lá do subprime ficou com prejuízo. O risco é transferido. Esse modelo de securitização que está entrando no setor público não tem risco. O investidor passa a ser dono do fluxo da arrecadação tributária. O Estado entrega a arrecadação tributária como se fosse um empréstimo consignado. Ora, consignado de recurso público joga no lixo toda a lei orçamentária. O dinheiro tem que chegar no orçamento para ser distribuído de acordo com a lei orçamentária. Esse esquema desvia o dinheiro antes dele chegar no orçamento. Inclusive, avilta as atribuições do Congresso Nacional. Ao votar a LOA, se esse esquema passar, o Congresso estaria votando a LOA das sobras, a LOA do que sobrar depois do que for desviado para esse esquema. Então, eu queria pedir, se o senhor tem interesse, a gente prepararia um projeto para proibir a vinculação de recursos tributários ou outros recursos públicos, tributários e não tributários, a esse esquema da denominada securitização. Se tiver interesse, nós vamos preparar e vamos procurá-lo. Nuno, se me permite? Claro, senador. Pois não. Me permite só um parênteses para responder a Maria Lúcia. Tenho com entusiasmo, Maria Lúcia, tenho com entusiasmo. Eu já me comunico com você, já vou me conectar à minha assessoria junto com você, com disposição de apresentar nesta semana no Senado, tá? Só para lhe responder logo
vou pular para responder logo de imediato pela urgência e necessidade dessa matéria. E só reafirmando o que Maria Lúcia falou, de todas as indecências da PEC dos precatórios, que votei contra, e achei, mesmo com que a PEC dos precatórios ela era imelhorável, se aqui tem a expressão. Ela tinha um vício de origem, dava calote. Ela não tinha como se votar a favor. Mesmo assim, respeito os colegas da oposição que inclusive conquistaram algo importante, retirar a securitização lá no Senado. Mas, mesmo assim, eu votei contrário e acho que uma das maiores indecências que tinha era, de fato, essa questão de securitização. E, Maria Lúcia, estou inteiramente à disposição. Vou conectar ainda hoje. Tenho o seu telefone, vou mandar o seu telefone para a minha assessoria, vou pedir a minha assessoria fazer o contato com você para podermos apresentar ainda essa semana. Muito bem. Ouvimos, então, o Antônio Funari. Boa noite, senador. A gente tem trabalhado junto via o Lucas, o chefe de gabinete seu. A gente, desde o começo, antes mesmo de ser aprovada por decisão judicial, né, a instalação da CPI, a gente conseguiu fazer uma campanha envolvendo todas as outras comissões de justiça e paz, né, inclusive a Comissão Brasileira de Justiça e Paz, e colhemos 1.000 assinaturas entre pessoas e entidades. E a gente tem mantido, então, um acompanhamento da CPI. E hoje a gente deu um passo importante na celebração dos 100 anos da Declaração Universal de Direitos Humanos, que eu também, aliás, 73 anos, e o centenário de Dom Paulo, no Parque da Juventude Dom Paulo Evaristo Soares, que é onde era o Carandiru, um presídio onde teve um massacre, e a gente deu início a uma campanha pelo memorial das vítimas do coronavírus, para manter essa questão acesa, na memória das pessoas. Então, a gente queria nos colocar à disposição do senador para que a gente possa... Eu acho que é uma campanha que deve atingir o Brasil todo. A gente tem que fazer com que a ideia é que em cada rincão, em cada município, em cada distrito, em cada comunidade, sejam lembrados as vítimas do coronavírus. Não tem uma pessoa desse país que não tenha um parente ou um amigo que tenha sido vítima desse genocídio promovido por esse governo. Era isso. Respondendo primeiramente a Funari, aí, eu queria, de fato, nós temos atuado e trabalhado junto. Ele tem tido contato sempre com o nosso gabinete, tem tido sempre contato com o nosso gabinete. E eu queria assim saudar. Eu acho que depois dessa tragédia que foi a pandemia do coronavírus, dessa tragédia que ainda está em curso, é fundamental nós temos um trabalho destacado em relação à preservação da memória. Eu acho que o mais importante de tudo que aconteceu dessa tragédia é a mensagem para os familiares de que nós nunca esqueceremos. A CPI apontou uma das providências que deverá estar em curso nos próximos dias, que é a construção de um memorial das vítimas da pandemia no âmbito do Senado Federal. E eu acho que é de muito bom tom essa iniciativa de nós termos memoriais em relação às vítimas da pandemia, erguidos, estruturados por todo canto, por todo o país. Em relação a Maria Lúcia, eu já a relatei. Em relação à provocação feita por Chico, o Ítaca, eu sempre achei, eu sou oposição a Jair Bolsonaro desde o primeiro dia que o governo inaugurou, o 1º de janeiro de 2019. Porque, aliás, meus antagonismos com ele vêm, inclusive, desde antes. E eu imaginava o retrocesso civilizatório que viria a ser o momento que estamos vivendo. Então, eu sou pelo fim do governo Bolsonaro antes dele iniciar.
o custo do governo Bolsonaro deu razão à tragédia que nós estamos vivendo. Eu sou da opinião que nós não podemos dar trégua à luta pelo fim do governo Bolsonaro, em momento algum. Mesmo que alguns digam, olha, vamos apostar todas as fichas na eleição. Mas mesmo apostar as fichas na eleição, a gente tem que continuar insistindo que cada dia que esse senhor permanece no governo é um retrocesso para a nossa economia, para as políticas sociais da educação, da saúde, é mais destruição da Amazônia, é retrocesso civilizatório. Essa semana, nós apresentamos, em função da CPI, mais um pedido de impeachment do senhor Jair Bolsonaro, organizado desta feita pelo doutor Miguel Reale e por outros juristas. Passou a ser o 141º. Eu não sei, e aí dialogando com a provocação do Chico, se a gente não tem que começar a colocar o dedo na ferida onde ela é. E o nome da ferida se chama Arthur Lira. Porque compreendamos uma coisa, a gente podia até iniciar uma campanha que era o seguinte, chega de intermediários, Arthur Lira assuma logo a presidência, porque o poder real desse país é Arthur Lira hoje. É ele que controla o tal do orçamento secreto, que dos últimos 2 anos, do orçamento secreto, teve 36 bilhões de reais. 36 bilhões de reais que foram gastos de norte a sul do país e ninguém sabe por onde foi. Ninguém sabe por onde foi, sabe para quem foi. Eu vejo algumas figuras conhecidas da direita brasileira fazerem lembrança do Mensalão. O Mensalão teria sido 100 milhões de reais. 36 bilhões. Toda a capacidade de investimento da União Federal foi gasto em 2 anos. E o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional condenaram os brasileiros a não terem conhecimento. Isso tudo está sob o controle e a guarida de quem? De Arthur Lira. O senhor Arthur Lira ele tem tanta autoridade nesse país, ele manda tanto nesse país, que o Senado Federal modificou a proposta de emenda constitucional. Ele não concordou e, na mesma noite, ele disse o seguinte, na mesma noite que o Senado modificou a PEC dos precatórios, Maria Lúcia, modificou, ele, à noite a declaração, não, vou promulgar só o que eu quero. Vou promulgar só a parte que foi em comum. O restante não vou apreciar, não. Ainda foi fazer desdém do Senado na promulgação da PEC. Então, é um senhor todo-poderoso. É um senhor todo-poderoso e que acha que pode tratar a República como ele trata os capangas deles lá de Alagoas. Eu acho que a gente tem que começar a botar outros dedos na ferida. Tem uma campanha, viu, Chico? Sai de cima, Arthur Lira. Né? Porque é o seguinte, Jair Bolsonaro, nós vamos vencer, vamos superar, eu tenho confiança nisso. Mas não basta superar o Jair Bolsonaro, tem que superar o legado de Jair Bolsonaro. Tem uma tragédia feita junto. Não adianta. A gente pode eleger quem quer que seja, colocar o Papa Francisco. O Papa Francisco não governa esse país com esse Congresso, com o Congresso de Arthur Lira. Não governa esse país. Esse orçamento secreto, ele acaba com qualquer governo. Esse orçamento secreto foi constituído, ninguém governa mais esse país, gente. O dinheiro são 20 bilhões de reais que fica controlado, que fica sob o controle nas mãos de 2 pessoas, no caso atual de uma pessoa, o relator do orçamento que serve ao senhor Arthur Lira. Eu até, na votação da resolução sobre orçamento secreto, eu inclusive ironizei, eu disse, gente, bora cancelar a eleição à presidente da República ano que vem e vamos fazer a eleição para relator do orçamento. Porque quem vai mandar? Os caras do relator do orçamento fica com 16 bilhões, 20 bilhões sob o controle dele, para o presidente da Câmara liberar para quem quer. Então, nós corremos um risco de, ano que vem, derrotarmos Jair Bolsonaro e não levarmos o governo. E não levarmos a condução das coisas do governo. Porque, vergonhosamente, se instituiu esse orçamento secreto e o que o Congresso Nacional fez? Aprovou uma resolução que legaliza o absurdo.
Então, eu acho que tem que ter um foco, ter uma campanha assim, mais com foco, mais voltada não somente ao afastamento imediato de Jair Bolsonaro, mas uma campanha também voltada a denunciar essa excrescência que é o orçamento secreto, né? E a pressionar o senhor Arthur Lira. Porque, e aí vou respondendo ao companheiro, ao irmão que perguntou aí sobre o cenário para 2022. 2022 vai ser trágico, mas temos um economista aqui, Maria Lúcia, pode dizer. Do ponto de vista da economia, nós vamos ter um cenário de estagflação, vamos ter um aumento da miséria, né? Não se assuste se nós estivermos na iminência de saques em supermercados, de saques nas ruas. Estamos na iminência disso. Nunca o nosso povo viveu tanta pobreza como está vivendo atualmente. Estamos com 14 milhões de desempregados, 14 milhões, 19 milhões de desalentados. Aí vem uma estatística, não, gerou emprego, gerou subemprego. O que foi estar sendo gerado é subemprego, é emprego precário. As pessoas estão se apegando, sabe em quê? Em pegar uma bicicleta ou pegar uma motocicleta e sair distribuindo e ser motorista de aplicativo, sem direito trabalhista nenhum. Nós estamos restaurando no Brasil, os empregos estão sendo restaurados para pessoas que estão trabalhando em situação análoga à escravidão e recebendo pouco. Esta bomba social, em algum momento, vai eclodir. Essa bomba social, em algum momento, vai ser detonada. Então, nós estamos vivendo esse cenário. A inflação, vamos girar 2021, 2022 para 10%, 12%. A situação econômica se deteriorará ainda mais. Olha, vejam só, para acolher aqueles que não podiam trabalhar durante a pandemia, se criou o auxílio emergencial. O auxílio emergencial passou a atender 60 milhões de brasileiros, 65 milhões de brasileiros. Pois bem, agora se criou o Auxílio Brasil. Era para atender 20, então pelo menos 40 milhões ficaram de fora. 40 milhões ficaram de fora. Desses 20, agora, a parte da PEC que foi promulgada vai excluir outros 5 milhões. Então, nós temos 45 milhões de brasileiros que empobreceram, não tiveram condição nenhuma de trabalho durante o período da pandemia, que vão estar desalentados sem nenhum tipo de amparo por parte do Estado brasileiro, né? Então, um cenário de 2022 é muito desolador. Não é um cenário favorável à reeleição de Jair Bolsonaro. Talvez essa seja a única boa notícia. Mas o problema não é só a reeleição, não é só derrotar Jair Bolsonaro. É como nós vamos juntar os cacos para reconstruir o Brasil depois disso. E, olha, não se governa esse país com excrescências institucionalizadas pelo bolsonarismo, como esta do orçamento secreto, que é, per si, o maior esquema de corrupção que já se teve notícia do país. Senador, nós temos duas inscrições ainda, do lenhador e da nossa querida Malu. Eu vou começar a me deslocar, mas dá tempo de ouvir no carro as duas. Pode falar. E da Cris então, também. A Malu e o lenhador, e a Cris coloca no chat uma pergunta apenas que qual é o maior legado da CPI da Covid, né? O que o senhor entende como o maior legado da CPI da Covid? E passo para a Malu Alessio fazer a sua questão. A pergunta sobre o maior legado da CPI foi da Cris, do Mato Grosso do Sul. Se me permitir, não só uma rápida resposta. A vacinação. Sim. Impedir mais mortes. Independente das consequências da CPI, se não tivesse CPI, não tivesse a pressão e a mobilização da CPI, não seria o Jair Bolsonaro que equipara a vacinação à infecção com HIV e AIDS que iria promover a vacinação. Acho que as duas grandes contribuições da CPI foram, primeiro, pressionar para que a vacinação tivesse, e com isso salvou centenas de milhares de vidas. O segundo, desvendar o esquema de corrupção que existia no âmbito do governo. Que a gente pensava antes da CPI que eles eram negacionistas por convicção. Não era. Eles eram negacionistas por corrupção. Eles não queriam Pfizer, Coronavac, mas queriam a Covaxin precisa, né? O melhor retrato disso é o líder do governo na Câmara, o ladrão do Ricardo Barros,
Ladrão mesmo, ladrão fino há muito tempo. O ladrão do Ricardo Barros, ele era negacionista em 2020, dizia que em 2020, dizia que não precisava de vacina. Quando viu que vacina era possibilidade de ganhar dinheiro, ele começou a defender a vacina dele, a do esquema da Precisa. Então, maior legado da CPI, desnudar o esquema de corrupção que existia, desnudar o verdadeiro mito que se criou no Brasil é que o Jair Bolsonaro em algum momento foi honesto e o seu governo tinha algum honesto. Era tudo ladrão de rachadinha, né? Então, foi primeiro desnudar isso, sobretudo denunciando o esquema das vacinas. E segundo, aí sim, pressionar para que a vacinação ocorresse. Isso só para fazer essa consideração. Perfeito. Malu? Pronto. Parte do que eu ia perguntar foi essa, mas a outra que eu fico muito preocupada é que a gente foca muito no Bolsonaro e no governo, mas eu acho que um dos papéis fundamentais também da CPI, não sei como é que vai ser o desdobramento disso, é os crimes bárbaros que foram desvendados por pessoas bolsonaristas, como a Prevent Senior, por exemplo. Para mim, um dos maiores, eu que sou da área da saúde, é um dos maiores crimes desvendados nesse país, aquilo que foi feito, só semelhante aos campos de concentração. Então, o que está sendo feito para esses crimes que, para mim, que são crimes contra a humanidade e que precisariam estar sendo apurados mesmo, né? Como é que a gente consegue envolver uma apuração independente da PGR que fica protegendo todo mundo? Era mais isso. O resto já respondeu. Malu, me permita uma parte aqui. A que crime que você se refere? Daquela clínica da Prevent Senior, lá que usou as pessoas como cobaias e deixou morrer e desligava aparelho e tudo. Isso foi desvendado pela CPI. A gente não pode deixar ficar só na política e Bolsonaro. A gente tem que ir atrás dos criminosos comuns que se locupletaram e enriqueceram nesse momento. É um convênio, né? É um convênio, a Prevent Senior é um convênio. Leador, por favor. Boa noite. Eu sou aqui do Tocantins. Aqui nós estamos numa área aqui de expansão aqui do agronegócio e agora um ataque assim virulento da mineração aqui também. E vez por outra a gente vê, quando a gente pesquisa e aprofunda um pouco, apareceu o nome de algum coronel, algum general, algum brigadeiro por trás dessas empresas e desses empreendimentos. Como é que o senhor vê? Qual que é a verdadeira participação dos militares nesse processo aí? Por exemplo, tiver essa decisão aí do general Heleno, qual que é esse papel efetivo dos militares nesse processo aí que está por trás desse governo? E já na sequência, senador, para um pacote único, o Joaquim pergunta qual o sentido do Moro e do Dallagnol agora como candidatos em 2022, né? Bom, vou então começar pela pergunta aí do Joaquim. O Moro é o Bolsonaro de garfo e faca. É o Bolsonaro mais requintado. É isso que é o Sérgio Moro. E eles representam um outro tipo de projeto. Um projeto também elitista, um projeto também da elite, mas um projeto, assim, não nos iludamos. O Sérgio Moro é um projeto tão autoritário quanto é o bolsonarismo. E talvez eu não vou dizer que é mais perigoso, porque é mais refinado, mas é tão perigoso quanto do ponto de vista da ameaça à democracia, porque é de fora da política, se apresenta como um outside da política e que nega a própria democracia, nega as regras do jogo político. Então, o Moro é a continuação do bolsonarismo, de garfo e faca, digamos, de forma mais refinada. Sobre as outras duas, eu concordo plenamente. O que a CPI identificou
não foi os crimes do Bolsonaro. É bom que se diga isso. O que a CPI identificou foram os crimes do bolsonarismo. O que é o bolsonarismo? E nós temos que entender isso. O bolsonarismo é um movimento social que antecede o próprio Bolsonaro. As raízes do bolsonarismo estão nas tristes raízes de formação da sociedade e do Estado brasileiro. Onde é que se encontram as raízes do bolsonarismo? Nos 300 anos de escravidão que nós vivemos. Onde se encontram as raízes do bolsonarismo? Nas ordenações filipinas, que regeram o direito civil brasileiro até 1916, e que exprimiam, por exemplo, que a mulher era tratada como um ser inferior aos homens. Onde estão as raízes do bolsonarismo? Estão em declarações como de Frei Vicente Salvador, em 1603, que ao chegar ao Brasil dizia: esta terra não é afeita a homens públicos, para descrever a elite que estava se formando aqui. Então, o bolsonarismo antecede muito Jair Bolsonaro. É a formação, é a estrutura de formação da sociedade brasileira, mas, sobretudo, de formação mais da elite brasileira, melhor dizendo, da elite brasileira, e de forma como foi formado o Estado brasileiro. Esse tipo de concepção ela é per si machista, misógina, racista, preconceituosa, antipobre. Tem uma percepção do Brasil. O depoimento de Ricardo Barros na CPI. Para mim, eu vi ali, aliás, em vários depoimentos na CPI, Ricardo Barros, Pazuello, posso citar outros, sabe o que Hannah Arendt descreveu sobre o julgamento de Eichmann, né, que descrevia Eichmann como uma parte de um mecanismo, como a banalização do mal, era como a banalização do mal. Enfim, eu vi essa cena sendo repetida na CPI várias vezes. O Ricardo Barros, a revolta dele, a indignação dele, era como nós não achávamos normal o esquema de corrupção que ele participava. Ele tratava aquilo como natural, como parte do mecanismo de atuação dele. A Prevent Senior, o que é? Quando a gente vê os vídeos e vê o conjunto dos crimes lá praticados. É o mal em pessoa sendo aplicado. As falas do tipo: se espirrou da cloroquina, nós temos que experimentá-los. É algo, assim, a analogia com o nazismo não é exagero. A analogia com o nazismo não é exagero, não. Porque o que aconteceu lá foi isso. Eu estou confiante que, na relação à Prevent Senior, parece que as conclusões da CPI tiveram maior efeito. E avançaram um pouco mais. Tem procedimentos avançados no Ministério Público de São Paulo. Teve uma intervenção implementada pela Agência Nacional de Saúde no âmbito da Prevent Senior. Então, eu estou mais confiante nas consequências do relatório da CPI nesse caso. Mas eu acho, assim, só considerar o pleno acordo. Os crimes que foram diagnosticados, não fiquemos com a pessoa de Jair Bolsonaro. Ficamos com o movimento social que ele representa, que é o movimento com a cara da elite brasileira. Bolsonarismo vem antes de Bolsonaro. É um movimento de caráter fascista, preconceituoso e que não gosta da maioria da sociedade brasileira, não gosta da formação social do Brasil, porque entende, por 300 anos de escravidão, de que essa formação social do Brasil deveria existir só com uma finalidade: sustentá-los. Este governo não existiria sem a sustentação também dos militares. Ele não existiria. E a responsabilidade, não à toa que a CPI pediu também o indiciamento do general Braga Neto, porque teve atuação deles, claramente, teve uma atuação deles no âmbito do enfrentamento da pandemia com negacionismo por parte da cloroquina, como tem aí uma concepção de funcionamento dos militares, de atuação dos militares, desse ponto de vista, de servir também como
não são todos, mas tem um modo de pensar da maioria desse ponto de vista, de desrespeito aos direitos humanos. A tradição de ditadura, lamentavelmente, se enraizou entre muitos deles, de desrespeito aos direitos humanos, de desrespeito, de compreender as fronteiras, como na Amazônia, sobretudo a partir da ótica deles, de liberação de atividades ilegais de garimpo, de atividades garimpeiras, de atividades ilegais de toda sorte, de compreensão antiambiental. Então, se Jair Bolsonaro não tivesse a sustentação dessa elite, de parte dessa elite que se identifica com ele e com o movimento que ele dá origem, e se não tivesse a sustentação dos militares, simplesmente não existiria o governo. Mas já deixando também a pergunta do Daniel, enquanto sociedade civil, o que podemos fazer para contribuir na responsabilização dos indiciados da CPI? Né? E, sobretudo, nós, enquanto Comissão Justiça e Paz, como igreja, o que podemos fazer como igreja para ajudar nesse processo de responsabilização? Né? E já passo para a Moema, então, fazer a sua pergunta. Obrigada, Se Nuno. me permite, Nuno. Desculpa, Moema, rapidamente. Nada. Só respondendo aí o Daniel, a provocação dele. Eu acho que cobrar, sobretudo, o Procurador-Geral da República. Existem indiciados em todas as instâncias, mas a maior parte dos indiciados e aqueles que foram privilegiados, Jair Bolsonaro, Ricardo Barros, os filhos dele, Flávio e Eduardo Bolsonaro, os principais responsáveis pelos crimes da pandemia, estão com o Procurador-Geral da República. Tem uma mobilização intensa de pressão sobre o Procurador-Geral da República e o Ministério Público Federal. Eu costumo dizer, eu tenho amigos no Ministério Público Federal. Agora, o Ministério Público Federal foi muito diligente em outros tempos e está muito omisso na atualidade. Só teve CPI devido à omissão do Ministério Público. Então, também não é só o PGR. É cobrar do PGR e do Ministério Público os desdobramentos do relatório da CPI. É a estes que deve nosso foco. Se me permite, sugestão de foco. Denúncia do orçamento secreto. Maior esquema de corrupção que já se tem na história do país. Segundo, denúncia sobre o cumpliciamento de Arthur Lira com Jair Bolsonaro. Terceiro, pressão sobre o Procurador-Geral da República e sobre o Ministério Público, para eles saírem de cima e deixarem as consequências e produzirem as ações em decorrência do relatório da CPI. Desculpa, Moema. Nada, senador, imagina. Não, super importante. Não, a minha pergunta era bem... Quando você falou que as raízes do bolsonarismo, que eu concordo, né? As raízes do bolsonarismo estão na lógica elitista, e, enfim, você estava fazendo aquele desdobramento, como é que você explica o projeto? Porque eu concordo totalmente com você quando você identifica as raízes, mas como é que a gente explica e entende que um projeto tão elitista, tão excludente, tão bárbaro, tenha tanto apoio popular e se espalhe em tantos espaços populares e de periferia, depois da gente já ter tido alternativas mais inclusivas, mais democráticas e mais populares. Então, que atração é essa que é exercida por esse projeto? Como é que você explica, como é que você entende? Porque a adesão da elite é fácil de entender, né? Mas e a adesão dos pobres? Moema, olha, eu acho, reiterando a compreensão que aqui externei, o bolsonarismo antecede o Jair Bolsonaro e não tinha tido uma experiência de sair do armário. Eu acho o seguinte, primeiro, antes de dizer disso, eu costumo ter uma avaliação. Teve muitos erros cometidos para nós termos chegado do bolsonarismo. Eu acho que, assim, no futuro, visualizando o futuro como historiador, os historiadores e as gerações futuras
eu acho que farão para nós, Moema, a mesma pergunta que você está fazendo. Como foi possível chegarmos e já... Como foi possível nossos avós, tataravós, elegerem Jair Bolsonaro? Vou fazer uma segunda pergunta, mais trágica para a nossa geração. Mais trágica para a nossa geração, que é o seguinte: como foi possível mantê-lo no poder? Mesmo ele praticando tamanhos crimes dessa natureza. Eu acho que nossa geração, lamentavelmente, vai ser condenada a ter este questionamento, a viver sob a égide desse questionamento. Às vezes me perguntam sobre a nossa atuação em relação a isso. Eu sempre coloco na minha cabeça a consciência do seguinte: a atuação diante do governo Jair Bolsonaro é uma atuação de um dever histórico, cívico e civilizatório. Histórico, cívico e civilizatório. Ser oposição não é uma posição. Ser oposição, não ser só oposição. Ter posição nessa quadra é algo que será no futuro cobrado pelas gerações que virão. Eu não me importo com os ataques que recebo em demasia da parte deles. Em demasia. Não é isso, isso me incomoda. O que me incomoda é daqui a 20 anos, se Deus me permitir saúde e vida para chegar até lá, o meu neto, ou se Deus me permitir ter bisnetos, me perguntarem: tudo bem, vovô, o que o senhor fez naquele trágico período entre 2018 e 2022? Tudo que eu faço aqui tem também um caráter, vou revelar que tem um caráter egoístico. Eu quero estar em paz com minha consciência, eu quero ter resposta para dar para gerações futuras. Tudo que nós fizermos aqui vai ser cobrado de nós no futuro. Tudo que nós fizermos no enfrentamento dessa quadra histórica nos será cobrado no futuro. Então, não fugindo de sua pergunta e também dialogando com ela, eu acho que é o seguinte: tinha um movimento, existe um movimento latente, raízes preconceituosas na formação da sociedade brasileira, que são racistas, que são misóginas, que são antipovo, contra pobres, que se revelaram. E teve um conjunto de erros. Aí cabe um outro debate, aí, se me couber a honra de estar em um outro debate com a Comissão Brasileira de Justiça e Paz, eu acho que caberia um outro debate que talvez me permita, Nuno, como tal sugestão. Quais os erros históricos que nos levaram à tragédia do bolsonarismo? Bruno, antes de sair, eu queria formular uma perguntinha, será que ainda dá? É referente essa questão dos evangélicos, esse movimento que tem crescendo e que nós percebemos lá na CPI, a presença deles. Como é que ele vê a influência, principalmente desse movimento neopentecostal e tal, inserido na política e na perspectiva 2022, 2024, nos municípios e tal? Como é que ele vê isso? Eu acho que é uma realidade que nós vamos conviver com ela durante os próximos anos. É uma realidade que vamos conviver durante os próximos anos e as próximas décadas. O neopentecostalismo estabeleceu raízes fortes na sociedade brasileira, e muito, dando respostas que muitas vezes o Estado não dá para as angústias do povo, para a miséria, para as dificuldades sociais. Nós temos que... E isso vai ter, cada vez mais vai ter mais influência na vida política. Existe, da parte desse, também um projeto político. Mas eu não falo que nós temos que estabelecer pontes, talvez não seja com os líderes, mas com este povo que está desalentado, este povo que acorre para o neopentecostalismo como uma espécie de última raia de salvação no fracasso das instituições e das estruturas estatais. Com este, sobretudo nós católicos e todos nós progressistas, vamos ter que tentar, nós temos que estabelecer diálogos. Temos que estabelecer diálogos. A nosso distanciamento de diálogos com estes, com o sofrimento que esses têm, aí está entre as raízes que nos levaram à tragédia que vivemos. É possível afirmar que há uma hegemonia do mal? Há uma hegemonia social de um grupo. Eu acho que mais do que nós estigmatizarmos,
nós temos que procurar entender e dialogar, porque a gente não se constrói nenhum país excluindo 30%, 20, 30%, 35%, 40% do seu povo. A população evangélica hoje corresponde a isso, a 30%, 35%. Os neopentecostalistas é um pouco menos, mas com estes nós temos que dialogar. Eu acho que nós temos que procurar compreender as raízes, não somente disso, mas as raízes de por que Jair Bolsonaro chegou ao poder. Nós não podemos também criminalizar o voto de Jair Bolsonaro. Nós temos que retomar para o campo de cá aqueles que, mesmo ainda hoje, estão equivocados com Jair Bolsonaro. Para muitos, não será possível, 15% da população da sociedade brasileira não será possível. Mas, por exemplo, com o fenômeno evangélico, nós temos que abrir pontes, dialogar, entendermos. Se existe uma imagem, uma mensagem errada sobre o que foi o Cristo, nós temos que começar a explicar a imagem de que foi o Cristo. Como diz o padre Júlio Lancelotti, que me inspira tanto, o Cristo, ele não morreu crucificado somente porque fazia as pregações. O Cristo morreu crucificado porque incomodava os poderosos na época. Ele foi condenado à cruz porque fez uma escolha pelos mais pobres. Ele foi condenado à cruz porque enfrentou a tirania, tanto da elite judaica, como a tirania da dominação romana. A mensagem do Cristo tem que ser dialogada com esses. Nós não podemos ficar somente resignados, deixando que boa parcela do povo seja sequestrado pelos falsos profetas. Alguns são sequestrados pelos falsos profetas se nós nos omitimos de conversar e passar a mensagem cristã para eles. Então, sem mais formalidades, Randolph, eu estou vibrando aqui com a qualidade do nosso debate, a sua disposição em participar. Nós, como disse o Nuno, queríamos muito, já desde o ano passado, termos esse momento e queremos que essa proximidade se dê, aconteça. Nós estamos num esforço muito grande, tanto de construção de unidade social e política no diálogo, na linha do que Padre Júlio Lancelotti e Papa Francisco nos apontam, mas também estamos batalhando, temos um projeto aí de reencantar a política para 2022, né? Com curso de planejamento de campanha, com apoio a candidaturas por parte do laicato e material de formação na linha freiriana para colaborar e também dar nossa parcela de contribuição nesse processo de mobilização, né? Estamos consolidando. Nessa reunião de hoje tem duas novas comissões municipais, a de Palmares e a de Tocantins, né? Leador aí fez uso da palavra, Lenivaldo também lhe fez a pergunta, ou seja, nós estamos investindo nesse processo dessa construção de base, nesses processos que eu também sou oriundo de Pastoral da Juventude, é essa herança que a gente tenta hoje trazer para a igreja e viver esse momento rico. Não sei se você consegue acompanhar alguma coisa da Assembleia Eclesial, das tentativas todas de ter um pouco mais de protagonismo da nossa parte, né? Então, seja sempre bem-vindo, vamos colocar no nosso calendário o debate de 18 a 20 de fevereiro. Nós vamos ter o nosso encontro presencial em Brasília, reserva um tempinho na sua agenda para estar lá conosco, e nós vamos fazer a torcida aí para que nós tenhamos cada vez mais pessoas ocupando esse espaço. O foco do nosso trabalho para as eleições de 2022 é a importância do parlamento. Nós tanto vamos trabalhar no apoio a candidaturas, eu sei que agora está saindo ao executivo, mas eu acho que você trouxe elementos para fortalecer essa nossa percepção. E o segundo elemento importante é justamente essa ideia de que precisamos de dialogar cada vez mais com os movimentos sociais e com as pessoas que estão num sofrimento extremo, né? Ser essa presença mesmo. Então, muito obrigado pela disposição, pela luta. Conte com as nossas rezas, orações aqui. Nós estamos firmes aqui para não deixar a gente perder a esperança. É nesse sentido que a gente te acolhe e quer tê-lo cada vez mais perto também com toda essa construção. Muito obrigado aí pela sua participação. Eu que agradeço, agradecer ao Nuno pelo convite, a honra foi toda minha. Me encontro como irmãos
e identificado com aqueles que têm um papel fundamental em toda a minha formação. Repito, é com muito orgulho que venho da Pastoral da Juventude, das pastorais sociais, da comunidade eclesial de base. Sigamos orando e lutando, porque foi este o ensinamento do Cristo para nós. Não so, o advir, como diz, advir é o que vem, né? O advir, se Deus quiser, será bem melhor para todos nós e para o povo brasileiro. Muito obrigado, irmãos e irmãs. Fiquem com Deus. Fiquem em paz. Estarei sempre à disposição da Comissão Brasileira de Justiça e Paz. Obrigado, então, meu caro. Coragem aí nas lutas e lidas. E quero agradecer também, Nuno, a coordenação dessa primeira etapa da nossa sessão ordinária.